foge da palavra, pois é. Então, eu vou trazer um estudo sobre o Adventismo mais profundo. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre o sábado. Vocês estão prontos aí para entender? Se continuar abençoada, pode ligar. Aí liga o ventilador e soa aqui. Então, olha só. O principal personagem dessa religião, desse segmento, é Ellen White. Ela ensinava que a observância do sábado é o servo de Deus. Só que assim, não tem base bíblica para isso. Dizer que é o servo de Deus. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, sim. Sim. Mas não tem base bíblica para isso aí. O missionário tenta diminuir isso na autoridade dele, por favor. Então, ela ensinava que a observância do sábado é o selo de Deus. Só que nós sabemos que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Não tem outro selo de Deus sobre isso aí. Questão de sábado. Ellen White também diz ter recebido uma revelação, e segundo a qual Jesus descobriu a arca do concerto, e ela pode ver dentro da arca as duas tábuas da lei, os 10 mandamentos. E o quarto mandamento estaria no centro da arca, os 10 mandamentos, rodeado de uma auréola de luz, ou seja, o quarto mandamento brilhava mais do que qualquer outro dentro dos 10 mandamentos. Só que isso é heresia pura. Quando ela diz isso, quando ela diz que Deus deu essa revelação, Deus deu essa visão junto a ela, o quarto mandamento, qual é o quarto mandamento? Fala o sábado. Fala o sábado. O sábado. A gente está dormindo aí, o sábado. Então o que acontece? Ela colocou como se o quarto mandamento fosse o mais importante de todos os 10 mandamentos. Mas, para quem conhece um pouco de Bíblia, já entende que tem alguma coisa errada aí. Porque, olha só, em Êxodo, capítulo 20, versículo 2 e o 3, olha o que diz. Ele começa assim, ó, falando sobre os mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Começa aqui, não terás outro Deus diante de mim. O primeiro mandamento, não terás outro Deus diante de mim. Eu te pergunto, será que o sábado é mais importante do que esse? Não tem como. Não tem como. A idolatria é uma abominação horrível diante de Deus. Deus abomina a idolatria. A adoração é somente a Ele. Mas eles trazem no sábado por essa revelação aqui, que o sábado é o mandamento mais importante. E quem conhece um pouco de Deus sabe que não tem condição de ser. Então, Êxodo 20, versículo 2, começa: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outro Deus diante de mim. Já vai uma fala aqui, olha só. Se você for ler a Bíblia, de Gênesis a Malaquias, você vai ver sempre falando sobre o sábado. Então você observa uma preocupação de Deus em trazer para o povo a observância do sábado, ou seja, é obedecer o mandamento chamado sábado, assim como os outros também. Aí o que acontece? No versículo 2 do capítulo 20 de Êxodo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Já faço a pergunta: quem Deus tirou da terra do Egito? A igreja ou o povo dele, Israel? Israel não existe igreja. Então tem que observar até isso. Para quem Deus está direcionando essa palavra? Se você for observar, porque eu não vou falar todos os versículos que falam sobre o sábado da antiga aliança, aquilo que não há necessidade, Deus vai sempre direcionar ao meu povo judeu. Ele vai falar judeu, porque eu te tirei da terra do Egito. Então Deus sempre traz vamos dizer, a revelação de
quem é que ele está falando? Ele não está falando com a igreja. Aí tá. Então eu falei sobre isso aqui para falar sobre a questão do sábado, segundo, né, no livro, fala sobre a revelação que o Hélio teve de Jesus no outro arco, tal, e que dentro da arca tinha as duas tábuas, e dentro das duas tábuas, lá no meio, havia o que brilhava mais, era o sábado. Era uma idolatria, era idolatria, é querendo dizer assim, o sábado é importante, tem que guardar, que é tudo que diz para a gente hoje, como igreja. Vamos lá. Ellen White diz: santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Ou seja, tem que se guardar o sábado. O pastor está escrito onde diz, primeiro livro, Primeiros Escritos, página 22. É o livro dela mesmo, de Ellen White. Então assim, isso aqui não é só fala de quem vai contra esse ensino. Está escrito no livro dela, Ellen White diz: santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Só que assim, não tem isso para a igreja, não vai achar de Mateus a Apocalipse. Aqui, textos que aqueles que guardam o sábado usam. São vários textos. Mas eu vou falar, por exemplo, sobre Êxodo 31. Êxodo 31, 12. Falou mais o Senhor a Moisés, coloquei? Dizendo: tu, pois, versículo 13, fala aos filhos de Israel. Fala quem? Não é a igreja, é os filhos de Isaac. Tem que observar isso. Quando alguém vier falar uma coisa para você acerca da palavra, seja porque ela quer aprender ou porque ela quer mostrar que você está errado, não observe somente o versículo que ela lhe deu. Veja versículos anteriores e versículos posteriores. E aí você vai entender que lá na frente, atrás da lista daquele versículo, vai ter uma resposta que você precisa para dar ela. Então vamos lá. Falou mais o Senhor, Moisés, dizendo: pois fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardarei meus sábados. Quem? Filhos de Israel. Porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações de Israel, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Amém. Então eu trouxe para vocês aqui que Deus está falando para Moisés falar aos filhos de Israel. Não existe segredo aqui. Deuteronômio 5, 6 e 7. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Deus tirou da terra do Egito a igreja ou Israel? Ou Israel. Então observa isso. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Esse aqui é o versículo 7. Não terás outros deuses diante de mim. Aqui ele está falando dos 10 mandamentos. Olha qual é o mandamento que ele começa. Não terás outros deuses diante de mim. Deus não começa com o sábado. Não é que o sábado aqui para eles não era importante. Era muito importante, tanto que Deus sempre falava para guardar o sábado, observar o sábado. Mas não começa com o sábado. Ele começa com: não terás outros deuses diante de mim. A abominação para Deus, a idolatria. Então vamos lá. Mateus, agora no Novo Testamento. Mateus, eu vou falar para Jeremias aqui primeiro. Jeremias 31, 31. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova. Uma aliança o quê? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Farei uma nova aliança. Se entende que Jeremias 31, 31 está falando da aliança Jesus vindo, pagando pelos nossos pecados. Pagando pelos nossos pecados. Isso na Selma. Depois tu me direciona isso aqui, ó. Entendeu? Entendeu? Entendeu não. Mas também não tem como entender não. Agora tu vai entender.
Glória, muito pesada essa Bíblia. Então, Jeremias 31, eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel, nova, e com a casa de Judá. Se entende que aqui é Cristo, nova aliança. Então, tá. Agora vamos para Mateus, um dos textos do Novo Testamento que usa, tem mais. Vamos falar isso aqui. Mateus 24, 20. Abre a Bíblia aí, você. Mateus 24. Quem abre aí, mas é para falar com ousadia e autoridade. É para boca aí, não é? Vou falar, pastor, é aqui está. Não, é para a boca. Mas orar para que a vossa fuga não seja no inferno. Não, peraí. Estou ouvindo, mas fica de pessoal. Fique perto. Olha como o som vai mudar. Olha. Vou falar. 20, né, pastor? 20, 24, versículo 20. Tá. Mas orai para que a vossa fuga não seja no inverno, nem no dia do Shabat. Olha só. Mais orai, mais orai para que a vossa fuga não seja no inverno ou no Shabat, ou seja, no sábado. É sábado no Shabat aí. Se Maria abre a boca, como é que é? Fala aí, bora. Eu vigia sua frente. É Lene não, é. Levanta aí, meu filho. Versículo 16. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Só isso? Então, os que estiverem na Judéia, você está na Judéia? E quem não estiver na Judéia? Vai para onde? O que se entende é que esse versículo 24 e 16 é um contexto. Ele está falando aqui para o povo de Israel nessa parte. Essa parte de Mateus 24 se entende que tem uma parte que fala da igreja e uma parte que fala do povo judeu. Então no versículo 16 se observa sobre a questão judeia, judeus. Aí você observa o versículo 20, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Aí, essa questão de sábado aqui, você vê a questão do versículo 16 que fala judeia. Porque se entende que naquela época os portões eram fechados lá naquela região, sábado. Então por isso que ele fala sobre a questão, cadê? Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque no sábado você não podia fazer nada. Jesus ainda não foi crucificado, Jesus não ressuscitou, e mesmo depois que Jesus ressuscitou, em algum período a igreja, o povo ali na verdade, ainda praticava alguns mandamentos no sentido do sábado, por exemplo. Por quê? Entenda uma coisa, quando você entrega a vida a Jesus, você se liberta de vícios assim? Não. Você vai se libertando conforme você vai conhecendo, você precisa largar aquilo, sim ou não? Entende? Então assim, ali está começando um novo período. Então aí, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Aí se você for perguntar se, como é que diz Jesus? A questão do sábado de orar para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Então é um dos versículos que eles também usam para dizer que naquele período, naquela época, no Novo Testamento se guardava o sábado. Mas aqui não está mandando você guardar o sábado. Aí entenda o contexto, é um povo judeu que está sendo falado. Eu coloquei aqui também comparação dos dois mandamentos, VT e NT, Velho Testamento e Novo Testamento. Olha só, eu coloquei a comparação aqui, aí não precisa ser aqui ainda não, porque a gente vai dar para a gente não ficar muito tempo preso. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Olha o que diz: não terás outros deuses diante de mim. Antigo Testamento.
Novo Testamento, Atos 14, 15. Vós convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. Aqui em Atos 14, 15, está falando sobre idolatria. Falando sobre o quê? Então, Êxodo 20, versículo 3, está dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Atos 14, a comparação do Antigo com o Novo Testamento. Atos 14, 15, vós convertais nessas vaidades, ou seja, da idolatria, ao Deus vivo, que eles estavam adorando ali deuses estranhos, que fez o céu, a terra e o mar com quanto há neles. Outro mandamento aqui, Êxodo 20, versículo 4: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Olha só, não farás para ti imagem de escultura, e aí vai, não semelhança. Novo Testamento, 1 João, capítulo 5, não é Evangelho de João não, viu? É epístola lá, 1 João, capítulo 5, versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, ponto, amém. Então, Êxodo 4 é: não farás para ti imagem de escultura. E 1 João 5, 21, guardai-vos dos ídolos, amém. Eu estou falando para vocês a comparação dos 10 mandamentos, lá na antiga aliança e agora na nova aliança. Depois você vai entender no final por que eu estou fazendo isso aqui. Êxodo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Deus está onde? Para no céu. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Tiago, Novo Testamento, 5:12. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Como que se compara esses dois textos aqui? Êxodo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tome o teu nome em vão. Aqui você compara isso aqui, ó. Não jureis nem pelo céu. Deus está onde? No céu. Nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sincera ou não, para que não caia em condenação. Então a gente compara aqui, tem a ver com os 10 mandamentos. Agora cá na outra folha. Êxodo 20, olha o que está escrito nos 10 mandamentos. Lembra-te do dia do sábado, para santificar. Sábado, Êxodo 20, versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para santificar. A importância de guardar o sábado na antiga aliança. No Novo Testamento não tem. Deus está falando na antiga aliança: lembra-te do dia do sábado, ou seja, observe o sábado, guarda o sábado. Mas no Novo Testamento não tem guarda o sábado, lembra-te do sábado, observa o sábado. Não tem isso. Não tem um versículo no Novo Testamento falando que você tem que guardar, que você tem que observar o sábado. Não tem. Agora olha cá, Efésios capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Outro mandamento, Efésios, Novo Testamento, Efésios 20, versículo 1 e versículo 2. Vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então está aí, Velho e Novo Testamento. Deixa eu ver aqui, Jesus. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Mais mandamento. Não matarás. Qual é o mandamento? Êxodo 20, versículo 13. Romanos 13, 9. Com efeito, não adulterarás. Não matarás. Eu paro já aqui, porque a ideia aqui é não matarás. Pronto. Fica. Êxodo capítulo 20, versículo 14. Não adulterarás, não quer? Outro mandamento. Aí no próprio Romanos 13, 9, está aí. De início já começa. Não adulterarás. Olha aí. Então tá. Êxodo capítulo 20,
versículo 15. Não furtarás, mais um mandamento. Daí também, capítulo 13, versículo 9. Não furtarás, não adulterarás, não matarás, não furtarás. Você pode abrir aí na sua Bíblia. Romanos capítulo 13, a gente vai acompanhando. Aqui dá para acompanhar porque tem muito texto que fala sobre Romanos 13, 9. Êxodo capítulo 20, versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não dirás assim. Eu vou continuar aqui no Romanos 13. Eu vou falar aqui tudo que está ali, né? Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se algum outro mandamento nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Glória a Deus. Aqui, por exemplo, você não vê falando sábado. Cadê o sábado aí? Não tem o sábado. Pastor, o mais próximo que o sábado, que alguns deles até usam, mas porém na Nova Aliança, no Novo Testamento, no caso, né? Paulo, em Gálatas capítulo 4, Paulo vai dar uma aula do versículo 1 até o versículo 15. Paulo vai ensinar acerca da lei. Tipo assim, Cristo nos isenta da lei. E no versículo, em Gálatas 4, versículo 10, Paulo fala assim: guardai dias, guardai meses e guardai anos. Ou seja, tipo assim, para Israel e o judeu em si, na antiga aliança, eles tinham um sábado como um dia específico para a santificação e para a questão cultural do Senhor, que chamava o sábado como um dia exclusivo, né? Aí Paulo, quando ele traz essa explicação, ele fala do guardai dia, ou seja, não só o sábado, mas a semana inteira. Aí ele vai além, guardai meses, depois guardai anos, ou seja, tipo assim, o povo se prende somente ao sábado. Sábado tinha que ser santo, sábado eles iam assim na sinagoga, essas coisas, entendeu? Aí Paulo traz esse variamento em Gálatas 4, 10, que eu também interessante isso aí. Então, mas por que ele recomendou isso? E para quem que ele recomendou? Isso porque no Gálatas ele está falando assim, que é isso aí, tipo, que os judeus que estavam no meio da igreja. Isso, porque dentro do meio da igreja havia judeus. E eles não queriam impor à igreja, aos gentios, por exemplo, nós, aquilo que era para os judeus. Entende? Então havia algumas até questão de cultura também, tradição deles. E nesse aí não tinha coisa que não se mexeria. Mas a igreja ela não iria ter que, por exemplo, guardar o sábado. Tinha coisas que era só para Israel. Não é que foi eliminado. Por isso que eu perguntei a vocês aqui. Eu falei, a gente pode guardar o sábado? Você respondeu alguns, levantando que sim. Pode guardar. Agora a questão é, você é obrigado, Deus diz que você tem que guardar o sábado. Hoje, na Nova Aliança, não tem um versículo. Então, se você daqui, por exemplo, você quer guardar o sábado, pode guardar o sábado, não tem problema. Mas você não pode impor isso a ninguém. Segundo, você não precisa guardar sábado para ser salvo, que é um dos problemas que eles impõem, segundo a revelação do Ellen White lá. A observância do sábado tem que guardar para ter a salvação eterna, mas não tem uma base de no Novo Testamento. Êxodo 20, 16, né? Êxodo 20, 16. Ah não, ainda está aqui. Êxodo 20, 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então esse aqui é mais um mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Colossenses 3, 9. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes. Então aqui, ó. Não dirá falso testemunho contra o teu próximo, não mentais uns para os outros. O que é falso testemunho? É mentira. É Êxodo 20, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Aí a gente volta para Romanos. Onde é que está isso? Romanos 13, 9. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás.
Agora, eu pergunto aqui, onde é que tem no Novo Testamento o mandamento do sábado sendo repetido? Aqui não tem. Por exemplo, aqui no Êxodo 20, versículo 8, ele diz: lembra-te do dia do sábado para santificar. Onde é que tem isso no Novo Testamento? Não tem. Vocês entenderam que de início, ainda vou falar mais sobre o sábado aqui. Vocês entenderam que de início, a igreja, o povo, lá, até os próprios israelitas em si, que se converteram ao cristianismo, eles guardavam o sábado ali de início, era normal. Foi aquilo que eu falei para vocês. A igreja vai se iniciar em Atos, capítulo 2, eu não lembro agora o capítulo exato. Capítulo 2, o Espírito Santo vem. Mas a palavra igreja ainda não é bem ali, ainda não. Então, é capítulo 4, né? Então, de início, ali é normal. É como eu digo para vocês. Nós não devemos, precisamos ter muita sabedoria como novos convertidos. Muitas vezes a gente já está anos na igreja, quer que o novo convertido já seja na mesma posição que a gente, espiritualmente falando. Não é assim. A gente tem que ter sabedoria. Porque essa irmã está vestindo a roupa assim. Porque esse irmão está vestindo. Se você vai, você expulsa o irmão da igreja, a irmã da igreja. Aquilo que era para você ajudar, aconselhar, ter sabedoria para dar uma direção, você acaba expulsando. Não é que a gente tem que apoiar, mas tem que ter sabedoria para chegar, direcionar. Então, assim, a igreja de início, o novo convertido, ele vai a cada dia, vai aprendendo que você largar isso, largar aquilo, e aí vai. Sim, olha só. Tem mais aqui. Então, eu botei aqui, resumindo dentro da lei do decálogo, ou seja, 10 mandamentos, só o sábado que não se repete no Novo Testamento. Não tem, somente o sábado. Tiago, capítulo 2. Vou entrar aí agora. Olha só. Eles questionam muitas vezes porque as outras demais religiões não guardam o sábado. Mas aí eu vou dizer para vocês. O que é guardar o sábado? Na antiga aliança. É muita coisa. Guardar o sábado na antiga aliança era mais um pouco, tipo assim, é porque eles não fazem, né, pastor, na íntegra. Mas seria praticamente aquele dia que você falou uma vez, o dia que o Senhor. Essa questão do dia que você falou, é o que fazem hoje. Hoje tem igreja evangélica, principalmente essas igrejas que têm apóstolos, hoje em dia. E tem um monte de apóstolos, você olha e fala assim, apóstolo não, sai daí, para com isso. Pastor, existe apóstolo no dia de hoje? Eu acredito, porque por conta de uma passagem do Novo Testamento. Efésios capítulo 4, versículo 11. O Senhor constituiu para a igreja uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores ou mestres. Aí, às vezes, eu estou entrando nisso aqui porque acabou falando sobre isso aí. Eles querem entender, aqueles que são contra, que hoje tem mestres, doutores, hoje tem pastores, hoje tem evangelistas, mas profetas e pastores e apóstolos não existem. Mas como que eles podem dizer que não existe se está tudo dentro do mesmo versículo? A gente precisa ser sincero com o texto, e aí eles vêm dizer que não existe mais apóstolo nem profeta. Sem falar que tem profetas dentro do Novo Testamento, tem muitos profetas que ele diz que cessaram João Batista. Mas é isso aqui, a gente vai falar mais para frente. Então, tem tanta apóstolo aí, você olha assim e fala, meu Deus, nada a ver, nada com nada. São pessoas, são homens. Eu mesmo já recebi convite de apóstolos aí, e são homens usados por Deus. Que eles se direcionam a palavra para mim como apóstolo, chamam de apóstolo, só que eu sou apóstolo. E nem eu tenho vontade de receber óleo e falar, passe de hoje de apóstolo, eu não tenho vontade disso. Eu não vejo, Deus não tocou no meu coração para isso. Porque para essas pessoas, eu não sei se são todos que têm essa observância, né? essa visão. Mas se você é usado pura,
milagres, avivamento, ensino, você não posso. Mas assim, eu não tenho essa visão. Então eu rejeitei de alguns apóstolos aí essa ideia de ser ungido apóstolo. É necessidade. Deixa eu com o pastor ver, tá bom. E tem tantos apóstolos aí, você olha e fala, meu Deus, Canara não tem postura nenhuma. Parece um menino perdido que cai na rua. É sério. É estranho demais. Então, a questão do sábado. O sábado, você tinha que guardar o sábado. Você não podia fazer nada no sábado. Nada. Era só para você e Deus. Não podia acender, a gente chama de candeeiro, né? Não podia pegar lenha no sábado. Você não podia fazer nada. Teu servo não podia fazer nada. Tua serva não podia fazer nada. Na nova aliança, você vai ver Jesus sendo questionado porque ele curou no sábado. Então você vê, não podia orar por enfermos no sábado, porque eles entendiam que isso seria como se fosse um trabalho. Orar por enfermo. Não podia, não sei o que como fala, fisioterapeuta. Não podia colocar a meta, não podia fachar a perna, nada. Tinha que esperar passar para depois. Oi? Hã? E ficar sem cancelado, tem gente da igreja que fica cancelado por que eu sabe? Então, e começar a sair. Aí hoje em dia eles vão muito perto, porque eles peçam. Todo dia pode fazer isso, você pode falar. Vai ter um bocado depois de ensinar isso aí. Certo? Tem um bocado de igreja que faz isso aí, infelizmente. Então a Bíblia fala, nem tu, nem teu servo, nem tu, nem tua serva. Aí eu te pergunto, pode falar até por onde? Por exemplo, celular, você está ligando ou está atendendo ligação, ou mexendo no WhatsApp, tem alguém fornecendo dados, alguma coisa para você usar ali. Nem tu, nem teu servo, nem tua serva. Você pega um táxi, tem alguém servindo. Um ônibus, tem alguém trabalhando, servindo, e lá diz que nem teu servo, nem tua serva. Aí você liga na TV, tem alguém servindo, energia, tem alguém lá dando conhecimento para você, alguma coisa no sábado, não podia isso aí. Então assim, se for realmente guardar o sábado, como era direcionado lá na antiga aliança, porque na nova aliança não tem, ninguém guarda. Nem os próprios em si, eles tinham dificuldade de guardar os 10 mandamentos. Não guardavam. Se entende que os 10 mandamentos vêm, sabe para quê? É claro que para alinhar o povo de Deus, a vontade de Deus, é verdade. Vamos dizer que isso é o principal. Mas vem ao mesmo tempo dizer para o homem que o homem em si não consegue. Observa aqui o versículo Tiago 2,10. Porque qualquer que guardar toda a lei, e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. E quem é que consegue? Não consegue, irmão. Só Jesus mesmo para nos resgatar. Só Jesus. É por isso, aquela questão que a própria Bíblia diz: o homem que disser que não peca é mentiroso. É Deus dizendo, todo mundo é falho, todos precisam da minha graça e misericórdia. Então, os 10 mandamentos em si, questão do sábado, ninguém podia fazer nada no dia do sábado. Tudo que você tiver de fazer, tinha que fazer até antes do último horário ali, para você iniciar ali os seus preparativos para o dia de sábado. Era o pão, tudo, tinha que ser antes. Já tudo pronto. Não podia ligar nada, não podia fazer nada. O pastor preparava os alimentos antes, para o Shabat, eles só precisavam comer, para não ter esforço de fazer o alimento.
o pastor interessante é que, ó, fala que eu dos vencidos que são adventistas. Já tem um professor que era adventista, né? E, por exemplo, alguém falou das 5 horas, das 7 horas, né? Porém, para eles, na sexta-feira, se deu 5 horas, mas ainda o sol está quente, eles podem trabalhar. Quando o sol se põe, é que para eles não podem fazer mais nada. Na sexta-feira, isso. Aí no sábado é a mesma coisa, tipo assim, o período que o sol está forte, está claro, e no sábado eles não fazem nada. Mas a partir do momento do sábado, que o sol se pôs, eles já podem fazer voltar a rotina normal. Ou seja, eles fazem uma reunião completa para nós, tipo assim, sábado total. Sábado, no caso, meia-noite, meia-noite e domingo. Porém, eles não. Não, a questão da grávida do dia. Sim, senhor. Antigamente não tinha calendário para poder, né? Eles viam através do sol, né? Movimentado. Mas eu conheci, pastor, um casal que eles eram cristãos quando era criança. Eles eram adventistas. Mas eles não almoçavam, eles deixavam tudo preparado, mas eles não almoçavam. Por quê? Porque eles jejuavam o dia todo, só Então louvavam. tem deles que fazem isso. Só louvavam e adoravam o Senhor e a palavra, só isso. Tem que faz. Né? Mas então, eles sabem que eles esquecem o celular, eles não esquecem o celular. Eles ficam o celular no outro. Hoje é. Eles vão para o centro, vão para todo quanto é lugar, eles vão, tem alguém servindo eles. Hoje tem deles que não recebem dinheiro no sábado não. Mas tem deles que recebem sim. Recebe não, dia do sábado não abre loja de sábado, mas tem outras coisas que fazem, então você não está guardando o sábado, ou guarda ou não guarda. Então, olha só outra coisa. No Velho Testamento não existe nenhum versículo para um não judeu. Isso que eu tenho que observar isso aqui, ó. No Velho Testamento não existe nenhum versículo para um não judeu guardar o sábado. Observa que isso aí era para os judeus. Assim também no Novo Testamento não existe um versículo para a igreja guardar o sábado. Hoje nós descansamos em Cristo. Em Cristo. Então assim, pastor, eu posso guardar o sábado? Pode. Pastor, eu devo guardar o sábado para descansar ou não? Pastor, no Novo Testamento existe algum versículo que diz que eu devo guardar sábado? Não tem. Mas você vai ver algum texto ou não. Outra coisa, tem igreja que defende que o dia agora não é mais sábado, é domingo. Só que também não está. Por exemplo, a igreja católica mesmo, eles adotaram isso. Eles trocaram o sábado pelo domingo. Mas por quê? Porque Deus disse que tem que guardar o dia. Hoje, para a igreja, não. Mas precisamos ter um dia de descanso, ou não? Precisamos. Mas não nesse sentido de guardar. Mas precisamos. Você vê que, por exemplo, se a gente trabalha nas empresas, tem um dia de folga na semana, não? Mas você vai ver na Bíblia, no Novo Testamento, várias passagens. É porque eu falei para vocês. Eu falei que eu ia trazer aqui um básico, mas mais para frente eu vou trazer algo mais profundo, a questão das religiões que seguem, em especial essa que eu acabei de falar com vocês. No Novo Testamento você vai observar várias passagens falando sobre o domingo. Então por esse motivo tem algumas igrejas que eles defendem que não é sábado, hoje é o domingo. Só que não é que eles guardam como guardavam os judeus, por exemplo, o sábado. Mas eles trocaram pelo motivo de ter muitas passagens hoje no Novo Testamento que falam sobre o domingo. Domingo aconteceu isso, domingo recuado. Então assim, mais para frente eu vou trazer algo mais profundo sobre isso aí, porque eu não vou trazer só questão do sábado, como eu falei para vocês aqui. Eu tenho um vídeo que eu vou colocar no grupo, que vocês estão, de ensino, sobre o doutor Rodrigo. É um absurdo aquilo ali, um cara tão inteligente, uma camarada. Ele dizer que existe um Adão em cada planeta e só da Terra que Mercúrio. Mas onde é que está isso na Bíblia? Não existe. Aí você tem que acreditar nas falsas visões do povo. Irmãos, tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, que não faz sentido, você tem que rejeitar. Então tem que tomar cuidado com essas coisas.
ela é a profetisa do sábado. Hã? No candomblé tem o candomblé nesse sistema mundial. Gente, olha só, o diabo ele usa coisas para poder enganar o povo. Eu assisti um vídeo, está encerrando o carro. Eu assisti um vídeo de uma autoridade da. Eu não lembro se foi o Exu Sete Facadas, mas era Exu. E aí ele entra com o repórter, ele desce as escadas, entra lá. O repórter faz uma pergunta quando ele está em sua consciência normal. Aí ele fala, é porque a gente faz caridade, muita caridade, nossa religião, não sei o que e tal. Aí o repórter entra com ele, chega lá, certo ambiente, ele senta na cadeira e começa a mexer isso aqui assim, manifestando, né? A entidade lá. Aí quando manifesta a entidade, começa a estar risada. Aí o repórter faz a pergunta para ele sobre amor, caridade. E aí ele fala bem assim, que caridade, eu quero ver a desgraça. Ou seja, na sã consciência dele é amor. Mas quando manifesta a entidade fala realmente o que ele é. Então assim, o diabo usa, em muitas religiões aí tem engano, uma falsa paz, um falso amor, uma falsa alegria, uma falsa bondade. E as pessoas entram. Eu estava falando, foi com quem, Jesus? Eu não lembro quem foi. E eu falei, foi Niel que mandou um vídeo para mim? Foi Niel. Ele mandou um vídeo para mim, mas ontem passou, um colega meu de trabalho era uma banda. E a filha dela está indo com ela, agora está com ela, e ela está levando para uma banda. Aí a menina toda de vestido, e a mãe passou também, desceu o ambiente para ela lá para casa. Então assim, o que tem na mente dela? Na mente dela ela está caminhando pelo certo. E o que ela era assembleiana. Era assembleiana. Veja uma pessoa assim que demonstra ser alegre. É uma mulher, mas muitas vezes com uma mentalidade de jovem, de adolescente. Mulher, mas com uma mentalidade de adolescente. Então assim, até que foi circulando um tempo desse no trabalho, com respeito, tem que ter respeito. Se a pessoa for de outra religião, você não pode maltratar, respeito. Se ela quiser seguir a vida dela, que ela que siga. Se a gente tiver brecha, oportunidade de poder entrar e dar uma palavra, a gente dá. Mas nada de forçar. Ser um crente chato, já não pode. Então, pois é, levando a filha, então assim, para ela aquilo é normal. Na mente dela é normal. Na mente daquele que está no candomblé é normal, na Umbanda é normal, no catolicismo é normal, no espiritismo é normal, ele vai. Amém? Então aí nós falamos hoje sobre o sábado, a questão da guarda do sábado. Eu tirei sua dúvida, Jair. Tem dúvida ainda sobre o sábado? Na verdade, pastor, o que eu entendi é nessa que tem um contexto histórico, só tem algo que ficou, que é o fato do povo de Israel, é o povo de Israel na igreja, mas em muitas colocações que a gente vai distribuindo, eu entendo que naquela situação o povo de Israel representa o povo de Deus, e a gente usa muito isso para administração, a gente coloca assim, que Deus operou como a figura do povo de Israel sendo o povo de Deus ali. Aí eu pensando nessa dúvida. A questão de Israel é a igreja, né? É a igreja, não é a igreja, então. Eu esperava essa O pergunta. pessoal vai com uma assim, só para fechar. Então, existia igreja no Antigo Testamento? Só isso. Só aí você já tem que observar isso. Existia igreja na Antiga Aliança? Não. Então, na Antiga Aliança, observa, a gente fala Novo Testamento, ou seja, quer dizer, Antigo Testamento, ou seja, Antiga Aliança. Novo Testamento se entende que é a nova aliança. Se é nova, algo tem que vir novo. E a gente tem que seguir, então, partir a observar, não que não tenha que observar a antiga, mas observar o que a nova aliança traz para a gente. Então, assim, Jesus ele curou no sábado, Jesus fez muita coisa no sábado.
E Jesus ele disse, por exemplo, para nós imitarmos a ele. Olha que Jesus era judeu. Entendeu? Então o que acontece? Quando se traz hoje no Novo Testamento sobre Israel e a igreja, que não existe diferença, muitas vezes ali o contexto ali tem a ver com a questão de salvação, que Jesus alcançou tanto, veio alcançar tanto os judeus como o gentil. Entende? Então não é questão de sábado, é uma questão muitas vezes de salvação. Ele veio tanto para um como para o outro, tanto para os seus que os rejeitaram, não foram todos, é claro, tanto para os seus que rejeitaram, vamos dizer que é a maioria, como para nós, que o apóstolo Paulo então é conhecido como o pregador dos gentios. Eu até não com base, eu entendo, sabe, que eu nunca tive dúvida que a nossa fé deve estar conforme a vontade de Deus e não necessariamente com a nossa. E tem um versículo que uma vez eu estudando me chamou a atenção, que é em Romanos 5,16, que Paulo fala que quem guarda o sábado faz bem, quem não guarda faz bem também. Devemos estar convictos em nossa mente, né, sobre a nossa fé. E outros versículos que o senhor citou aqui também, as que tem no Novo Testamento. Eu só fiquei em dúvida assim, podemos sim considerar, de modo geral, no estudo bíblico, que o povo de Israel representa aquela circunstância, o povo de Deus, né? E a igreja de Deus, né? A minha dúvida foi mais isso. Sim, né? Todos nós somos o povo de Deus. Só que aí é o que eu falei, nós entramos como povo de Deus a partir de Cristo. A questão da própria igreja, né? De servir uma igreja. Isso. Então assim, nós entramos a partir de Cristo. Antes de Cristo, nós éramos perdidos. Mas Israel era o povo, na verdade, o povo separado. Entende? Sobre essa questão que você falou aí do sábado, que Paulo fala, me fale aqui, por exemplo, sobre a questão de que a gente pode guardar o sábado? Pode. É obrigado para a questão de salvação? Não. Jesus não direcionou isso para a igreja. Não, para a igreja não. E aí que está, por exemplo, a Willemate, eu falei para vocês aqui, no início, que ela diz que importa guardar o sábado, a observância, para a salvação. Aí está errado. A minha tia foi visitar um dia, ela é adventista, e ela falou, não, filho, que bom, né, que você está na igreja, mas olha aí para você fazer a obra, né, e Para Deus iluminar também. eu só vou ser salva quando eu guardar o sábado, deixa eu falar. Então, pois é, e aí vem a questão, não é só o sábado, é muitas coisas. Nós cremos como eles também, como os católicos também, na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que eles acreditam que Jesus é Miguel, só que Miguel é uma criatura, e Jesus é criador. Então aí vai, então assim, são muitas coisinhas, entendeu? Não é só isso aí, não. São muitas coisas, mas a gente vai estar conversando sobre isso mais para frente. Até o fundo não está falando, já teve. Vamos ficar de pé? 10 horas. Aí, sábado que vem, se permitir, eu vou trazer sobre aquele tema que eu falei para vocês. E depois desse tema, eu vou trazer sobre o domingo. É domingo, é verdade. É sábado. Domingo que vem, é que eu estava pensando também no para sábado à noite, mas. Glória a Deus. Pastor, a questão do sábado à noite, porque a pastora sempre fala que é sábado, e aí vai deixar de ser o nosso Não, eu sei. Mas o que acontece? No sábado que não tem para fazer, mas não vou voltar agora não. Mesmo que eu tenha um curso para fazer com os obreiros, eu espero só Deus realmente confirmar meu coração de estar na hora, entendeu? Mas essa questão de sábado aí eu sei que tem. Por exemplo, vai ter domingo que não vai dar muito domingo. Domingo é difícil. Entendeu? Vai ter domingo que não vai dar para a gente fazer isso. Então, sábado, domingo que vem, se Deus permitir, a gente vai trabalhar essa questão de profeta, de profecia e também a questão de comer carne com sangue, que aí eu vou explicar dentro disso aí. Depois disso, eu vou entrar na questão de pós e pré-tribulacionismo. Essa questão do sábado aqui, apesar de eu ter direcionado já ali, tem muitas pessoas aqui que às vezes têm uma certa dúvida sobre a questão do sábado, né? Então, assim, é bom estar sempre pretendendo, eu vou trazer algo mais profundo
mais para frente, quando a gente encerrar esse sistema aqui. Bom, glória a Deus. O missionário faz oração de encerrar. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã, Espírito Santo, te agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade. O Senhor nos proporcionou, Pai, nesse culto de ensino. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por tua graça. Obrigado, Pai, por clarear a nossa mente e nos fazer entender, Pai, tua palavra. Espírito Santo, que o Senhor possa cada dia, Pai, instruir o teu filho, o teu servo, pastor, capacitando, Pai, direcionando, Senhor. Derrama, Pai, uma graça especial sobre a vida dele. Que possamos, Pai, a cada dia buscar crescer, Pai, na graça e no conhecimento, Pai, da tua palavra. Nos ensina, Pai, nos esforçar para ser a cada dia pessoas melhores, Pai. Que possamos crescer a cada manhã, Pai, a cada tarde e a cada noite. Senhor, te agradeço por tudo. Nos conceda, Pai, dar nossos lares debaixo da tua graça. E que à noite, Pai, possamos estar aqui para louvar e adorar o teu nome, Pai. Senhor, eu te agradeço em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Glória a Deus. Missionária e Silêncio, vem para frente aqui, tirar uma foto. A gente não tirou uma foto ainda aqui. O pastor estava pensando nisso, pastor. Hã? Pode? Eu estava pensando nisso, pastor. Quem é que tem celular aí? iPhone 16.